Olá! Vamos mergulhar hoje numa conexão fascinante que atravessa séculos. Como é que as ideias de dois filósofos da Grécia Antiga, Sócrates e Platão, acabaram preparando o terreno para conceitos que são centrais tanto no cristianismo quanto no espiritismo? Pois é, a ligação é muito mais profunda do que a gente imagina. Já parou para pensar de onde vêm ideias como a de uma alma que sobrevive ao corpo ou de uma realidade espiritual, uma vida após a morte? A gente tende a associar isso direto com religião, né? Mas essa nossa análise de hoje vai nos levar para bem antes disso, lá para as ruas da antiga Atenas. E é aqui que a coisa fica interessante. A nossa tese é a seguinte: muito antes do cristianismo e do espiritismo sequer existirem, a filosofia grega, principalmente com Sócrates e Platão, já estava cultivando as sementes de ideias que se tornariam, mais tarde, os pilares dessas doutrinas. Vamos entender como isso aconteceu. E essa nossa jornada começa com um homem que, curiosamente, não deixou nada escrito, mas cujas ideias mudaram o mundo para sempre: Sócrates. Pensa na cena. No momento da sua morte, condenado a beber cicuta, Sócrates não demonstra medo nenhum. Pelo contrário, ele consola seus discípulos com uma certeza absurda. O que ia morrer ali era só o corpo dele. O seu verdadeiro eu, o espírito, era imortal. E essa, pessoal, é a primeira grande semente. Essa separação clara entre um corpo que acaba e uma alma que continua. E quem pegou essa semente e a transformou num sistema filosófico completo foi Platão, o aluno mais brilhante de Sócrates. E o sistema que ele criou ecoaria de uma forma impressionante no pensamento cristão séculos e séculos depois. O ponto central aqui é o que a gente chama de dualismo platônico. Para Platão, a realidade é dividida em duas. De um lado tem o mundo sensível, que é este mundo material que a gente toca e vê, mas que é imperfeito, é só uma sombra. Do outro, existe o mundo das ideias, uma esfera espiritual, perfeita, eterna, que é a verdadeira realidade. E a nossa alma, segundo ele, veio de lá. E quando a gente coloca lado a lado, a semelhança é de arrepiar. O mundo das ideias de Platão tem um paralelo direto com o reino dos céus cristão. Os dois são vistos como nosso lar verdadeiro e perfeito. A ideia de que o corpo é uma prisão da alma também conversa muito com a noção cristã de que a vida aqui na Terra é uma provação para a gente poder alcançar a vida eterna. A estrutura de pensamento é incrivelmente parecida, não é? Agora, se no cristianismo essa ligação é mais histórica, mais filosófica, no espiritismo a coisa é explícita. A doutrina espírita, e isso fica muito claro já na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, reivindica abertamente Sócrates e Platão como seus precursores. O espiritismo pega aquele conceito do mundo das ideias de Platão e o adapta diretamente para o que chama de pátria espiritual. É a ideia de que o nosso verdadeiro lar não é aqui, na matéria, mas no mundo dos espíritos, para onde a gente volta depois de cada vida. A base filosófica é a mesma. A vida na Terra é passageira, a verdadeira realidade é a espiritual. E a doutrina espírita também vai apontar para passagens como essa lá no Evangelho de Mateus como uma evidência da reencarnação nos próprios ensinos de Cristo. Quando Jesus fala que João Batista era o profeta Elias que tinha voltado, o Espiritismo vê ali a confirmação de um princípio que Platão já explorava. A alma retorna à vida terrena várias vezes para poder evoluir. E essa jornada da alma não é aleatória, ela é bem estruturada. O Espiritismo descreve uma espécie de hierarquia de mundos, colocando a Terra como um mundo de expiações e provas. A partir daqui, as almas vão progredindo para mundos melhores, até chegar nos mundos celestes. É como se fosse uma escada de evolução espiritual que lembra muito a jornada da alma platônica, saindo da caverna das sombras para a luz da verdade. Bom, até aqui parece que tudo se encaixa perfeitamente, né? Mas a história nunca é tão simples assim. Existem umas diferenças gigantescas entre o pensamento socrático e a mensagem de Cristo. Então fica a pergunta: será que essa conexão é tão direta assim? Dá para dizer que Sócrates e Platão foram uma espécie de cristãos antes de Cristo? A resposta, na verdade, é bem complicada. Olha só essa comparação. Para quem Sócrates falava? Para a elite de Atenas. Ele queria despertar a virtude em quem já era considerado virtuoso e via os maus como casos perdidos. Já Cristo fez exatamente o oposto. A missão dele era para os pecadores, os cobradores de impostos, os excluídos. Ele veio para os doentes, não para os sãos. As missões eram, na essência, opostas.
A própria definição de amor revela um abismo entre eles. O amor socrático, o eros, é o desejo por aquilo que é bom, que é belo. É um amor de predileção. Já o amor cristão, ágape, é radicalmente diferente. É compaixão por quem é desprezível, é o perdão para o inimigo, é o sacrifício por quem não merece e não pode te dar nada em troca. Uma coisa é amar a beleza, outra completamente diferente é amar quem te crucifica. E as mortes deles não poderiam ser mais diferentes. Sócrates morre como um filósofo, calmo, no controle, cercada de admiradores, transformando a própria execução em sua última lição de filosofia. Já Cristo morre em agonia, suando sangue, se sentindo abandonado por todo mundo, até por Deus. É a serenidade do filósofo contra a angústia do Messias. A distância aqui é imensa. Ok, diante dessa tensão toda, como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? Afinal, eles foram percursores diretos ou foi outra coisa? Se não dá para traçar uma linha reta, qual é a verdadeira natureza dessa conexão? A conclusão é um pouco mais sutil. Sócrates e Platão não eram cristãos antes de Cristo, nem espíritas antes de Kardec. As diferenças são fundamentais, como a gente viu. O ponto-chave é outro. Eles não forneceram as doutrinas, mas eles criaram a linguagem, as ferramentas intelectuais para se pensar sobre isso. A ideia de alma imortal, a separação corpo e espírito, a existência de uma realidade superior, tudo isso foi forjado na filosofia grega. Resumindo a ópera, o grande legado deles não está nas respostas que eles deram, mas sim nas perguntas que eles fizeram e no vocabulário que eles criaram. Eles construíram a estrutura, o esqueleto intelectual sobre o qual, séculos depois, o cristianismo e o espiritismo iriam construir os seus próprios edifícios, cada um com sua identidade única. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se ideias de mais de 2000 anos atrás ainda ressoam com tanta força nas nossas crenças, que outras ideias antigas, talvez até despercebidas, continuam moldando a maneira como a gente vê o mundo hoje em dia. A história das ideias é uma conversa que nunca acaba. Valeu por acompanhar esta análise.